Pessoal, eu estou conseguindo gravar aqui uma operaçãozinha no simulador, não vai durar mais do que 1 minuto e pouco, para mostrar para vocês o que é um setup baseado numa média, né? Que é o setup mais simples que existe, e vou aproveitar e vou explicar para vocês algumas, algumas funções da média em si, né? O que acontece? Quando você começa a operar com média, você começa a estudar as médias para operar, você tem que entender que a média ela tem duas funções. Né? A primeira função dela, que eu diria que é a principal, é ela ser um indicador de tendência, um rastreador de tendência. Né? E a segunda função, que não é menos importante, é a função dela ser dela funcionar como suporte ou resistência na medida que você segue uma ou outra tendência, né? Por exemplo, aqui nós temos na Libra Britânica dólar nós estamos ganhamos a operaçãozinha simulada só para poder deixar registrado e vou explicar para vocês por quê. Nós temos eu distraí falando do que eu ganhei operações, esqueci onde eu estava tocando. Quando você olha a média na tendência descendente, a segunda função dela, que não é menos importante que a primeira, você vai encarar a média como uma resistência, porque os preços estão funcionando de baixo para cima, estão trabalhando de baixo para cima, né? E o que acontece? Os preços fazem esse zigue-zague, né, essa janelinha que atrapalha pra caramba, eu não consigo tirar ela, mas os preços fazem esse zigue-zague, e quando ele chega, ele está descendo, né, a média está mostrando para a gente que, na sua principal função, que os preços estão caindo, né, mas o preço não cai direto, ele chega num determinado patamar, o mercado começa a sentir, a força do mercado, as pessoas comprando e outros querendo vender, começa a sentir que o preço que o ativo ficou barato demais aqui, que o preço está barato demais. Então, no fundo, geralmente surge força compradora que levam os preços de volta para a média. Só que como a média, já se fala, é uma média geral dos preços, ela é descendente, a tendência dos preços é cair, na região das médias, geralmente é onde o preço encontra força vendedora. Via de regra, o preço encontra força vendedora numa tendência descendente na região das médias. E é aqui na região das médias que a gente starta operação de venda, quando os preços estão descendo. Né? Você não vai startar uma operação de venda aqui. Você vai startar uma operação de venda sempre na região das médias, quando o preço chegou na região das médias, porque é aqui que o preço encontra força vendedora. Às vezes ele demora um pouquinho, como faz algumas velhinhas de indecisão, até voltar a cair de novo. Né? Isso aí, todo o mercado é assim. Então, na região das médias é onde entra com a operação de put. Né? E normalmente acontece isso, o preço cai bastante. Num determinado momento, como esse aqui, né, nesse ponto aqui, os preços adquirem força compradora, que nós falamos que são os touros, e ninguém sabe por que num determinado momento os touros ganham mais força do que os ursos, vencem os ursos, e ultrapassam a resistência, que é a média. Nesse ponto aqui, nós dizemos que houve uma reversão da tendência, mesmo que seja no gráfico de 1 minuto. Né? Era uma micro tendência, era gráfico de 1 minuto, mas era uma micro tendência. Então, houve essa reversão da tendência e os preços passaram acima da média aqui. Nessa região aqui, quando eles passam acima da média, é a região onde você faz operações de call, porque o preço venceu a resistência e o que era resistência agora passou a ser suporte. Então, o que você faz? Toda vez que o preço sobe, ele está acima do suporte, você não vai fazer a operação de call. Você espera ele voltar no suporte para entrar numa operação de call aqui, como foi a operaçãozinha que eu entrei e mostrei para vocês, finalzinho dela saindo vencedora. Isso é certeza? Não, não é certeza. Nada é certeza no mercado financeiro. A gente só tem que seguir uma lógica do mercado, pensamento das pessoas, não importa se é opções binárias, se é forex, ou se é mercado de carne suína, não importa. Todo mercado funciona da mesma forma. Né? As pessoas querem vender quando o preço está caro
e as pessoas querem comprar quando o preço está barato. Entendeu? Então são forças que existem no mercado. Nós chamamos de os que querem vender como ursos e os que querem comprar como touros. Em algum momento do mercado, os compradores têm mais força do que os vendedores, então conseguem comprar mais e o preço vai subindo, a procura aumenta, o preço vai subindo e passa a resistência. Ou vice-versa. Em algum momento o preço está alto, as pessoas começam a vender, e o preço começa a cair, e surgem essas tendências aqui. Entendeu, gente? Eu fiz esse videozinho rapidinho para colocar aqui no YouTube, para mostrar para vocês que não sabem como é que funciona o simulador do site escolatrader.net, né? Vou dar uma demonstraçãozinha, e para vocês perceberem que realmente é muito útil essa ferramenta que nós temos no site escolatrader.net ou escolatrader.com, né? É possível que você tenha acesso a essa ferramenta se cadastrando nas nossas corretoras, tanto faz num site quanto no outro. Esse aqui é o Trader Binário, que é onde estão, na realidade, onde estão os simuladores, né? Então, o objetivo do vídeo foi esse. Se a operação tivesse saído perdedora, eu também ia mostrar para vocês, e óbvio que o objetivo da gente aqui, quando você está treinando, não é mostrar só quando você ganhar, é você mostrar como é que funciona a ferramenta e o porquê, a lógica da análise técnica. O mais importante é isso, porque estudar o mercado financeiro, estudar a análise técnica é coisa de longo prazo, né? Você começa a estudar e com o tempo você adquire esse feeling de você começar a enxergar o movimento do mercado, enxergar o mercado da forma que ele tem que ser enxergado, e você consegue começar a obter êxito nas suas operações e o seu lucro começar a ser um lucro crescente e constante. Tá? Então, assim, essa ferramenta é muito útil, funciona, é boa, vocês não precisam pagar para utilizar. O único requisito que, óbvio, né, que nós somos do site escolatrader.com ou do site escolatrader.net colocamos, é que você tenha um cadastro e uma conta ativa em uma das corretoras que nós representamos, né? São várias corretoras, OptionBit, EasyTrader, ZoomTrader, Power Option, Top Option e a Interactive Option.com. São várias corretoras, entendeu? Inclusive corretoras de Forex também, nós temos corretoras de Forex. Os requisitos são os mesmos, você tem que fazer o seu cadastro e ativar a sua conta, para aí você vai ter acesso a uma senha que vai te dar direito a essa área exclusiva e aos simuladores, que são essa ferramenta, na realidade é essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, funcionando, trabalhando com ela aí no vídeo. Beleza, gente? Então é isso aí. Os simuladores estão apresentados para vocês. Quem tiver interesse em conhecer e ter acesso a essa ferramenta fantástica e aprender a operar com opções binárias aqui através do nosso site, já sabe o que fazer. Envia um e-mail para nós no escolatrader@gmail.com e procura fazer seguir as orientações que nós passamos para vocês, que vai dar tudo certo. Beleza? Obrigado, um abraço e sucesso aos que estudam e trabalham. Só para poder deixar registrado, e vou explicar para vocês por quê. Nós temos dois... eu distraí falando do que eu ganhei operações, esqueci o ponto onde eu estava tocando. Quando você olha a média na tendência descendente, a segunda função dela, que não é menos importante que a primeira, você vai encarar a média como uma resistência, porque os preços estão funcionando de baixo para cima, estão trabalhando de baixo para cima, né? E o que acontece? Os preços fazem esse zigue-zague, né? Essa janelinha que atrapalha para caramba, eu não consigo tirar ela, mas os preços fazem esse zigue-zague, e quando ele chega, ele está descendo, né? A média está mostrando para a gente que, na sua principal função, que os preços estão caindo, né? Mas o preço não cai direto, ele chega num determinado patamar, o mercado começa a sentir, a força do mercado, as pessoas comprando e outros querendo vender, começa a sentir que o preço que o ativo ficou barato demais aqui, que o preço está barato demais. Então, no fundo, geralmente surge força compradora que levam os preços de volta para a média. Só que como a média, já se fala, é uma média geral dos preços, ela é descendente, a tendência dos preços é cair, na região das médias... Pessoal, eu estou conseguindo gravar aqui uma operaçãozinha no simulador,
não vai durar mais do que 1 minuto e pouco, para mostrar para vocês o que é um setup baseado numa média, né? Que é o setup mais simples que existe, e vou aproveitar e vou explicar para vocês algumas funções da média em si, né? O que acontece? Quando você começa a operar com média, você começa a estudar as médias para operar, você tem que entender que a média ela tem duas funções, né? A primeira função dela, que eu diria que é a principal, é ela ser um indicador de tendência, um rastreador de tendência, né? E a segunda função, que não é menos importante, é a função dela ser dela funcionar como suporte ou resistência na medida que você segue uma ou outra tendência, né? Por exemplo, aqui nós temos na Libra Britânica dólar, nós estamos ganhando operação, ganhamos a operaçãozinha simultânea. Geralmente é onde o preço encontra força vendedora. Via de regra, o preço encontra força vendedora numa tendência descendente na região das médias. E é aqui na região das médias que a gente starta operação de venda, quando os preços estão descendo, né? Você não vai startar uma operação de venda aqui, você vai startar uma operação de venda sempre na região das médias, quando o preço chegou na região das médias, porque é aqui que o preço encontra força vendedora. Às vezes ele demora um pouquinho, como faz algumas velhinhas de indecisão, até voltar a cair de novo, né? Isso aí, todo o mercado é assim. Então, na região das médias é onde entra com operação de put, né? E normalmente acontece isso, o preço cai bastante. Num determinado momento, como esse aqui, né, nesse ponto aqui, os preços adquirem força compradora, que nós falamos que são os touros, e ninguém sabe por que num determinado momento os touros ganham mais força do que os ursos, vencem os ursos e ultrapassam a resistência, que é a média. Nesse ponto aqui, nós dizemos que houve uma reversão da tendência, mesmo que seja no gráfico de 1 minuto, né? Era uma micro tendência, era gráfico de 1 minuto, mas era uma micro tendência. Então, houve essa reversão da tendência e os preços passaram acima da média aqui. Vender, e o preço começa a cair, e surgem essas tendências aqui. Entendeu, gente? Eu fiz esse videozinho rapidinho para colocar aqui no YouTube, para mostrar para vocês que não sabem como é que funciona o simulador do site escolatrader.net, né? Para dar uma demonstraçãozinha, e para vocês perceberem que realmente é muito útil essa ferramenta que nós temos no site escolatrader.net ou escolatrader.com, né? É possível que você tenha acesso a essa ferramenta se cadastrando nas nossas corretoras, tanto faz num site quanto no outro. Isso aqui é o Trader Binário, que é onde estão, na realidade, onde estão os simuladores, né? Então, o objetivo do vídeo foi esse. Se a operação tivesse saído perdedora, eu também ia mostrar para vocês, e óbvio que o objetivo da gente aqui, quando você está treinando, não é mostrar só quando você ganhar, é você mostrar como é que funciona a ferramenta e o porquê, a lógica da análise técnica. O mais importante é isso, porque estudar o mercado financeiro, estudar análise técnica é coisa de longo prazo, né? Você começa a estudar e com o tempo você adquire esse feeling de você começar a enxergar o movimento do mercado, enxergar o mercado da forma que ele tem que ser enxergado, e você consegue nessa região aqui, quando eles passam acima da média, é a região onde você faz operações de call, porque o preço venceu a resistência, e o que era resistência agora passou a ser suporte. Então, o que você faz? Toda vez que o preço sobe, ele está acima do suporte, você não vai fazer a operação de call, você espera ele voltar no suporte para entrar na operação de call aqui, como foi a operaçãozinha que eu entrei e mostrei para vocês, o finalzinho dela saindo vencedora. Isso é certeza? Não, não é certeza. Nada é certeza no mercado financeiro. A gente só tem que seguir uma lógica do mercado, pensamento das pessoas. Não importa se é opções binárias, se é forex ou se é mercado de carne suína, não importa. Todo mercado funciona da mesma forma, né? As pessoas querem vender quando o preço está caro e as pessoas querem comprar quando o preço está barato.
Entendeu? Então são forças que existem no mercado. Nós chamamos de os que querem vender como ursos e os que querem comprar como touros. Em algum momento do mercado, os compradores têm mais força do que os vendedores, então consegue comprar mais e o preço vai subindo, a procura aumenta, o preço vai subindo e passa a resistência. Ou vice-versa. Em algum momento o preço está alto, as pessoas começam a vender